O Vale aqui é forte, as pessoas são resilientes todas, né? Somos o Vale das cooperativas, então eu acho que está aí, todo mundo se ajuda naquilo que pode. Então tem que haver uma coisa diferente aqui para o nosso estado. Além de tudo isso, também essas propriedades leiteiras, de suínos que estão próximas aos rios, também foram atingidas, isso prejudicou bastante, gente que perderam seus animais, galpões, enfim, essa região de... Estamos iniciando mais um Eu Podcasting de hoje. E nosso entrevistado é o Alexandre Schneider. Ele que é o coordenador, né, da Arla a respeito dos grãos. Você já sabe muito de agricultura. Primeiro, Alexandre, obrigado por vir aqui ao podcast falar um pouco para nós como foi afetada a agricultura, em especial depois das 5 enchentes que tivemos depois de setembro. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, boa tarde. É uma satisfação, uma honra estar aqui e falar um pouco da nossa agricultura regional. A nossa região, como já se sabe bastante aí pelas mídias, bastante afetada pelas 5 enchentes, como você falou, né? E, além disso, a nossa agricultura já vem sofrendo de 2 anos de estiagem, com quebras na produção de milho, de soja e de trigo. São as 3 culturas que a Arla atua no segmento da nossa cooperativa. E sim, tivemos frustração de safra por 2 anos seguidos e agora esse episódio aí dessas enchentes desde setembro, novembro e aí agora em maio 2 vezes, né? E o temporal dia 6 de janeiro. Hein? Além disso, né? Então, muito milho que ainda estava de pé e não havia sido colhido, caiu com esse temporal, isso, né? Então, prejudicou também. Então, estamos aí numa série de eventos climáticos que a gente não tem domínio, mas a gente tem que encontrar alguma alternativa para sobressair disso, né? Eu tenho muitas dúvidas, Alexandre, né, no decorrer desse período que a gente tem recebido em dúvidas pessoais. Mas antes gostaria de saber um pouco mais do Alexandre Schneider. Uhum. Quem é o Alexandre Schneider? Porque isso diz o nome, né? Eu Podcast. Uhum. Quem é eu, Alexandre? Bem, eu sou o Alexandre, então eu trabalho na Arla há cerca de 28 anos. Passei por várias áreas e agora há 10 anos estou nessa parte do grão, então, da parte de recebimento, comercialização, e ali a gente então consegue escutar o que o produtor tem a nos dizer, porque é o final do ciclo. Então, eu gosto muito de fazer isso aí, gosto de trabalhar nessa parte, meu pai é agricultor, né? Então, tá enraizado isso e isso nos dá prazer. E os obstáculos de cada ano, de cada safra, a gente vai ter que ir vencendo uma de cada vez, né? Bom, tu veio de uma família agrícola, né? Isso. Tanto foi criado no campo? Isso, tanto é que eu falei, né? Você foi entrevistar faz agora 2 anos. Isso aí. Quando deu o boom do leite, os meus pais lá no leite, isso. Uns guerreiros, né? Guerreiros. Hoje quem tira leite é guerreiro. Até porque eu entrevistei teus pais por uma situação, fiquei sabendo que eles eram né, um casal já idoso e continuava, né, se mantendo na agricultura, tirando leite. Uhum. E isso tem acontecido quase que de praxe. Vamos falar aqui do Vale do Taquari, que é uma realidade que nós conhecemos bem, que o pai e a mãe que criaram os filhos continuam tirando leite. Uhum. Mas os filhos dificilmente continuam esse trabalho, né? Que é o teu caso. Sim. Que veio para a cidade, estudou e não vai voltar lá para tocar a empresa. Pelo menos é o que eu imagino, né? Não vai lá continuar o trabalho dos teus pais, né? Hoje eu não vejo isso ainda, né? Daqui a pouco, quem sabe, né? Não dá para dizer nunca, né? Nunca é uma palavra meio forte. Mas é isso aí, assim como todas as outras atividades, ela tem que se profissionalizar. Então hoje um tambo de leite, assim como uma lavoura de trigo, milho ou soja, é uma empresa, né? Ela tem que ser gerenciada, tem que avaliar custos, enfim. E isso é uma coisa como os filhos saem, a propriedade, os pais eles não atualizam muito bem essa parte. Então eu vejo isso, as propriedades elas têm que se atualizar para continuar na atividade. Senão não consegue. Senão não consegue. Bom, e muitos têm saído de casa até porque não vê muita perspectiva no tambo de leite. Ou seja, criar as vacas, tratar elas, chuva, sol, não tem sábado, domingo, feriado. Não. E aí, quando tu recebe um valor que não vale a pena?
Como nós tivemos agora uns 2, 3 meses atrás, né, o leite custando menos de R$ 2 o litro e a ração custando R$ 2,50. Então essa conta não fecha, né? Isso seja para qualquer produtor, mesmo aquele mais tecnificado, ele também sofre com isso aí, né? Bom, quanto que tem que comer por dia uma vaca para produzir o leite? Quanto que é a alimentação dela para 1 litro de leite? Assim, média 30 quilos de volumoso, uma vaca boa, né? Silagem, né? E ração de 2 a 6 quilos diários. Por vaca? Por vaca. E produz quanto de leite média? Para produzir uma média de 20, 25 litros de leite por dia. Ou seja, ela come mais do que o leite que produz. Sim, sim. E tem que ter genética, né? A melhoria genética também vai contribuir. Não adianta ter uma genética ruim, você pode tratar o que quiser, ela não vai te render, né? Então isso tem que estar em equilíbrio, né? Genética e nutrição. Por isso que se investe tanto em genética, principalmente no gado holandês. Isso, né? Melhoramentos, né? Por que o gado holandês para nós é melhor aqui? Isso é uma informação que eu não sei te dizer. Não é por causa do frio, se adaptou melhor ao nosso pode clima? Pode até ser, ou pela produção também, né? Porque uma vaca holandesa ela produz mais leite. Por exemplo, uma Jersey é uma vaca menor, mas ela produz uma média menor Dá menos leite, manutenção, né? Come menos. Come menos, né? Mas também não produz tanto. Não. Bom, a respeito de grãos, né? Como o Vale do Taquari foi atingido na produção aqui, Alexandre? Bem, começando pelo trigo, no ano passado, em outubro de 2023, tivemos sérios problemas com excesso de chuva, então reduziu a qualidade dele, reduziu sacas por hectare, a produtividade. Então tivemos grandes problemas no trigo no final do ano passado, devido às chuvas. A enchente de setembro, então já causou um estrago muito grande nas regiões com cotas mais baixas, né, onde o rio atingiu, né? Depois no milho, em novembro, tivemos uma outra enchente grande que então prejudicou as lavouras mais de várzea, né? E no geral, assim, o milho das regiões mais altas, ele deu. A soja foi plantada, então, em novembro, um pouco tarde, já devido ao excesso de chuvas. E na nossa região aqui, Vale do Taquari, a maior parte foi colhida antes da enchente de maio. Ficaram as lavouras que foram plantadas no pós-milho, ou seja, o produtor faz uma lavoura de soja depois que ele colhe o milho para silagem ou para grãos. Então ele faz um plantio da soja que colhe em maio. E maio, então... Que é a safrinha essa? Que é a safrinha, chamada safrinha nossa aqui. E nas regiões indo mais ao sul do estado, que nós temos unidades em Vale Verde, General Câmara, o percentual foi maior. E nós acreditamos, assim, cerca de 30% das lavouras ainda não estavam colhidas. Então, é bastante soja, né, no campo. E aí, muita soja foi inundada pelos rios, né? O excesso de chuva prejudicou a qualidade, ela germina no pé, ela perde a qualidade, ela perde peso. Então, comercialmente, ela não tem mais o valor que poderia ter, né? Então, isso prejudicou bastante. Além de tudo isso, também essas propriedades leiteiras, de suínos que estão próximas aos rios, também foram atingidas. Isso prejudicou bastante. Gente que perderam seus animais, galpões, enfim. Essa região de Arroio do Meio, e Encantado, e Cruzeiro do Sul, na região ali mais para baixo, né? Bonfim. Estrela, né? Estrela também. Então, a agricultura sofreu bastante. Temos que ter uma ajuda muito forte aqui no nosso estado, linhas de financiamento a longo prazo para podermos dar a volta. A gente consegue dar a volta. O povo do Vale do Taquari é batalhador. A agricultura principalmente. Então, só que precisamos de ajuda, sim. Bom, e como chegaria essa ajuda? Porque quem plantou, fez financiamento, está endividado, porque não tem como tu plantar uma grande quantidade sem ajuda do governo, sem ter um financiamento, pelo menos, né? Isso. O Plano Safra foi anunciado dia 3, né? Com 500 bilhões, mas eu acredito que deve estar sendo produzido algo direcionado ao Rio Grande do Sul,
por essa situação que tivemos já há 2 anos. Específica para nós. Isso, um financiamento, eu acredito assim, de longo prazo. E dentro da nossa realidade. Isso, de longo prazo para poder fazer frente, porque o cara precisa plantar de novo, né? E ele precisa comprar os insumos. Então não adianta se ele tiver com o nome no SPC ou Serasa, ele não vai conseguir acessar financiamento. Então tem que haver uma coisa diferente aqui para o nosso estado. Alexandre, diz que nós perdemos também muito grãos, né? Entre eles o milho e a soja. Por que nós, no Vale do Taquari, produzimos mais o milho e a soja? Bem, o milho é produzido mais devido a parte dele vai para silagem, para trato das vacas, né? Ou seja, ele planta porque ele vai usar depois. Isso. E se usa, ele não precisa comprar. Isso, exatamente. Tá. Silagem, hoje, o custo dela fazer mesmo em casa, o produtor, ele é bem menor do que comprar ela, pronto. Então, isso é um ponto. O segundo ponto, nós estamos numa região que consome bastante milho. Nós temos aí a Dália ali em Encantado, nós temos a BRF em Arroio do Meio com 2 fábricas, temos a JBS a 70 quilômetros daqui, em Montenegro. Então são empresas que consomem aí suas 3, 4 mil toneladas dia, né? Essas todas juntas, né? Então nós estamos num polo que necessita de milho. Então nisso a nossa região aqui planta bastante milho, silagem e grão. Ou seja, se eu plantar bastante milho, for um milho bom, e eu não utilizar, eu tenho garantia de venda. Sim, com certeza. E vale a pena plantar o milho, não? Vale. Hoje está valendo sim, pelos preços, está valendo a pena sim. Produzir bem, né, na média aí, sei lá, 130, 140 sacas, que é uma média razoável para nossa região, terra fértil. Por hectare. Por hectare. Quanto? Isso, 130, 140 Mas sacas. é muito, né? Tem anos que se o clima ajuda, colhe mais. Colhe mais. Colhe mais. Eu li alguma coisa de que algum tempo atrás nós colhemos cerca de 70 sacas por hectare. Mas aí foi o período de seca aquele? Isso. Foi em 2022. Que o milho também subiu muito, né? Sim. O milho, em detrimento também do dólar e toda a questão da pandemia, ele acabou inflacionando as commodities. Eu tinha umas galinhas no pátio lá, eu disse, ou vou fazer uma galinhada ou parar de comprar milho. É por aí. Porque estava muito caro, né? Bateu R$100 o saco, né? R$100, né? Um saco de quantos quilos? De 60 quilos. E hoje está quanto? Hoje, para produtor, R$63. Imagina, R$40 a mais. Por saco, é muita coisa, isso. Né? Tanto é que isso prejudicou, né? Por um lado, beneficiou o plantador, né, de milho, e, em parte, né? E por outro lado, também a empresa consumidora, a carne que ela produz, o frango, o suíno, não andou no mesmo equilíbrio. Então, houve um desequilíbrio. Custo alto de alimentos e custo baixo a venda do produto final, né? E aí eu lembro de eu ter feito matéria de que as pessoas estavam o seguinte, tinha produção de suínos. E aí precisava comprar, o milho vinha para eles, a cooperativa manda, mas tu tem que pagar depois, né? Sim. Tu é descontado do quilo do suíno, né? Ou seja, o porco tá 100 quilos, tu deu tanto, é abatido daquele valor, né? De quanto tu ganha por quilo. E aí eles estavam fazendo o cálculo, eles estavam pagando para trabalhar. E alguns estavam esperando, eu vou desistir, não vou mais criar suíno aqui na minha propriedade. Mas aí tinham mais de 1 milhão de financiamento. Como é que vai fazer, né? Como é que eu vou parar de criar se eu estou devendo? Sim. Tanto é que a gente teve aí no decorrer problemas com a cooperativa Langiru, né? Infelizmente, ela faz falta para a nossa região, né? Economicamente e em outras. Ela teve essa dificuldade, e outras cooperativas também, né? Um porco, um suíno estava dando R$120, R$150 de prejuízo por cabeça, né? Então, tu imagina o volume de dinheiro disso. Portanto, é que acabou, então. Hoje ainda funciona, mas bem menor. Não, nem tem mais Langiru, né? Tem, eles estão atuando de novo, então, sim. Né? Sim. Mas então, bem menor do que era. Bem, né? claro, enxugaram, sim. Tiveram que fazer essa reestruturação, né? Sim. Bom, falamos do milho, mas e a soja? Por que o Vale produz tanta soja? A soja, ela tem liquidez, né? Tu vende rápido, sempre tem alguém comprando, né? E não tem problema de venda. Não tem. Produziu, colheu, vendeu. Vendeu. Qualquer momento se vende, é rápido. Então, um ponto é esse. O outro ponto é que o nosso produtor aprendeu a fazer isso bem, né? Colhe bem aqui na região em anos normais. Chegamos a já ouvir assim, depoimentos de agricultores associados nossos de 90 sacas de soja por hectare.
Então, isso é uma superprodução e isso deixa dinheiro no bolso no final, né? A média de quantas sacas por hectare da soja? Média, agora que nem na última, assim, tirando aquilo que foi perdido pela enchente, se falava entre 55 e 60. Vai chegar a colher 90 é muita coisa. Então, assim, em anos normais, que o clima ajuda, é possível. Tem capacidade de produzir. Bom, e essa soja, nós somos um dos maiores produtores de soja do Brasil. O Brasil hoje é o maior produtor mundial, né? De mundial soja. de soja. O Brasil, isso. A da soja é feito óleo. Óleo, é feito farelo de soja, que serve para alimentação animal, né? Proteína, né? É a fonte de proteína mais que está disponível aí também, né? E isso, o biocombustível, né? O diesel, né? Que é misturado ao diesel, né? Também do processo sai a glicerina, que é utilizado em cosméticos, enfim, várias outras coisas. Tudo da soja. Tudo da soja, sim. Além de gerar muitos empregos, né, diretos e indiretos. Por isso que produzir soja vai bem. Hoje é bom. E o Rio Grande do Sul foi um dos primeiros produtores de soja do Brasil, né? Foi pioneiro, hoje não sim. é o maior produtor do Brasil, né? Não, hoje é Mato Grosso, disparado, Mato Grosso. Né? Sim. Pela área, sim, lá, né? sim. Pelo clima. Sim, os limites geográficos deles são maiores que o nosso, né? Sim, mas o Rio Grande do Sul foi o primeiro, o pioneiro, né? Pioneiro, sim. Santa Rosa, iniciou por Santa Rosa, né? Santa Rosa foi o primeiro produtor de soja. O município produtor de soja foi Santa Rosa. Imagina quando começaram, né? Será que vai dar certo esse verão aí? Trouxeram a semente. Se eu não me engano, eu li essa história, veio dos Estados Unidos. Inclusive o plantador veio de lá para Santa Rosa, né? Se eu não me engano é isso. Tem um vídeo que conta a história da soja. Aí depois espalhou pelo Brasil. Bom, além do milho, da soja, nós produzimos também arroz. Arroz, esse é o maior produtor de arroz, é o Rio Grande do Sul. Do Brasil. Do Brasil, sim. Hoje sim. Tanto é que agora nas enchentes teve toda essa confusão aí dos leilões de arroz, com preocupação que ia faltar produto, né, e tal. Então o Rio Grande do Sul, sim, ele é hoje o maior produtor do país de arroz. Alexandre, me tira uma dúvida. Então, se nós somos o maior produtor de arroz do país, nós chegamos a pagar 33, se não me engano, R$34 o saco de 5 quilos de arroz, algum tempo atrás. Por que era tão caro, mesmo nós produzindo aqui tão pertinho? Sim, é que depende tudo do que foi produzido naquele ano, né? Então, se tem essa conta, sempre que, olha, tantas milhões de toneladas, é um estoque de segurança alimentar, e isso caiu muito. Ou a exportação, estava levando dólar alto, exportação do agro melhora, né? Porque tu compra mais com o mesmo dólar, né? As commodities é que mandam, né? Isso. E aí é commodity também, o arroz, né? Então, essa situação vem de oferta e demanda. Oferta e demanda. E eu considero assim, claro, é o prato do dia a dia do brasileiro, feijão e arroz, né? Mas se vai analisar 5 quilos de arroz a R$30, são R$6 o quilo, isso uma família de 3 ou 4 pessoas dura mais de um mês, né? Ele é caro, sim, mas ele te devolve também pelo preço, né? E a produção dele é complicada, tratores dentro da água e maquinários, não é simples produzir. Não é? Explica um pouco para nós, se é para aqueles que estão nos acompanhando, talvez nunca tenham observado como é que é plantado o arroz. Eu não sou muito especialista no arroz, tá, gente? Mas a gente enxerga, assim, se você observar uma lavoura de arroz, ela é toda alagada. É toda alagada, sim. Eles tiram a água, plantam arroz e volta a água, né? E faz umas barreiras, né? Isso, são talhões, né? Os talhões. Os talhões com, não sei se é talhão, é quadra, acho que eles chamam quadra. E plantam o arroz ali, aí enche de água. É arroz irrigado. Existe o arroz sequeiro, mas esse é plantado no seco. Daí eu não conheço muito isso. Tá? E que não é comum na nossa região também, né? O arroz seco, né? Na nossa região aqui, mais é o de que é alagado, né? Isso. Nessas regiões aí, Santa Cruz, tem algumas lavouras, quando você vai a Santa Cruz. Cruzeiro, que foi severamente atingido. Cachoeira. Perto do litoral ali, tem também regiões que produzem muito arroz, né? Então, não é simples produzir o arroz. Depois tem que ser colhido, as máquinas dentro do barro. Né? Não é simples. Não é barbada. Simples, não é simples. Bom. É que nem o leite, né? 1 litro de leite, R$4 é caro no mercado. Mas o que custa e qual é o serviço para produzir aquele 1 litro de leite? Todos os dias. O risco, que nem nós falamos antes, são empresas a céu aberto, né?
A gente depende de clima, né? É a expressão bonita isso aí, empresa a céu aberto. Agricultura é empresa a céu aberto. Isso né? aí. Tu depende, todo dia tem que olhar para o céu. É. Que nem nós tivemos setembro, enchente. Sim. Novembro tivemos enchente, grande enchente de setembro. E outra grande em novembro. E dia 6 de janeiro tivemos um temporal. E aí mais 2 enchentes. Uhum. Ou seja, não foi fácil para quem tem uma empresa a céu aberto. E com certeza, além de não ser fácil, além nós viemos de duas safras com problemas de falta de chuva, né? Então, isso agravou, né, a situação. 2 anos de estiagem, né? Isso, de estiagem. Isso aí. Choveu pouco, né? E não dá para dizer o que é pior, né? Se é a falta de chuva ou a chuva em excesso. Não, nenhum dos dois é bom, né? O ideal seria um equilíbrio, né? Mas a gente não tem domínio sobre isso. Né? Agora, Alexandre, nós produzimos trigo também, né? Sim, produzimos. Mas é bastante a nossa região, não? Nossa região aqui, a Arla, mais ou menos atua aí em torno de... A gente fornece sementes, insumos em torno de 3.000, 3.500 hectares. Para toda a região? Toda a região. São quantos municípios na região do Vale? O Vale do Taquari são 38 municípios, mas nem todos plantam trigo. Nossa região aqui mais planta trigo Cruzeiro, Santa Clara, alguma coisa em Venâncio Aires, já está indo um pouco mais na nossa região de Vale Verde, Passo Sobrado também. O trigo não pode ir em várzea, né? Muita chuva acaba prejudicando ele também. Não né? pode ser nas várzeas. Terra mais alta daí, né? Mais enxugada a terra. Né? E vem melhorando ao longo dos anos, com variedades melhores, né? Porque a dona de casa quer fazer o pão lá, que é a farinha branquinha, né? E isso começa lá já na semente que vai ser plantada, a forma que ele vai ser cuidado. Então não é tão simples também. Na verdade, as culturas todas exigem manejo para ter produção no final, né? Para ter uma farinha branquinha lá no fim, para ter um trigo sem toxinas, para ter um trigo que melhora o pão, né? Então tem todo um cuidado lá na lavoura. Agora, nós produzimos trigo, somos grandes produtores de trigo, não? O Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul hoje eu acredito seja o segundo. Paraná colhe mais. E o segundo é o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Uhum. Mas por que nós compramos tanto trigo da Argentina? E a gente lê notícias, manchetes, o Brasil compra mais trigo do que devia, ou compra mais farinha, inclusive, pronta, inclusive já, beneficiada. Por que nós compramos se nós produzimos tanto, Alexandre? Sim. O que a gente ouve dos moinhos é que o trigo argentino, por ser uma região mais fria, ele é um trigo de melhor qualidade. Então, o moinho compra esse trigo e mistura com o que ele compra do Rio Grande do Sul aqui. Existem movimentos também, FECOAGRO, enfim, outras entidades aí que representam, de se produzir um trigo em maior volume por hectare para destinação trato animal, né? Sim, daí a qualidade não é o principal. Não é o principal, mas tem que ter também, né? Sim. Por exemplo, principalmente o trigo, ele é muito sensível em anos de chuva. Ele ganha uma doença fúngica chamada Gibberella, e isso acaba prejudicando depois lá no trato animal, isso passa para os animais, então tem que ter um nível, para exportação também tem que ter um nível aceitável dessa toxina. Então isso é um outro agravante em anos que chove muito, né? Então o trigo é nesse aspecto. Então, que nem a Argentina, por exemplo, Rússia, Ucrânia, Canadá, Estados Unidos, são regiões frias, existe a menor presença desse fungo, né? E aí por isso que produzem tanto também com qualidade. Com qualidade. Qualidade. E nós aqui, muita várzea, como falou, não é ideal para o trigo. Não, a várzea não é ideal para o trigo. É bom para o arroz. É bom para o arroz, é bom para o milho, para a soja, em anos que não chove muito, sim, né? Então, sim, são terras férteis, né? A várzea é uma terra fértil, né? Né? Porque vem a enchente, eu sei, tem 2 vales mais férteis do mundo, né? Do Nilo e aqui o nosso, né? O Mississippi, o Vale do Mississippi também, né? Estados Unidos, né? Também lá é fértil também. Bom, agora, já que tem muita várzea aqui, já que nas várzeas não dá para construir as casas, que as pessoas vão ser atingidas com frequência com as enchentes, né? É por isso que se deixa reservado para a agricultura. E os agricultores produzem muito, né, nisso. Sim. Nessas várzeas. Sim, a produção é bem alta nessas várzeas. Quando o rio não vem, né? A produção é ótima. Pode pegar um ano de pouca chuva, na várzea vai produzir.
Na várzea vai produzir. Porque ali sempre é mais úmido. Mais úmido. Uhum. É importante. O problema são as enchentes. Né? Esse é o problema da várzea. Acha que depois das enchentes que nós enfrentamos, os produtores, né, não vão abandonar essas várzeas porque já perderam muito dinheiro, ou eles vão continuar plantando com a esperança de não vir outra cheia? Olha, vamos lá. Teve várzeas que a enxurrada levou a parte orgânica boa do solo, ficou só pedra e buraco. Essa é uma várzea que vai ter que ser, de novo, melhorada. Se quiser usar. Isso, se quiser usar. Teve várzeas que colocou meio metro a 1 metro de baro em cima de lodo, né? Areia, eu fui numa propriedade em Cruzeiro, isso, areia. E veio muita areia do rio. Isso, parou ali, né? Eu perguntei para o agricultor, mas não é boa areia? Ele diz, não, boa. Terra misturada com areia é boa, porque aí a água não vai ficar acumulada e não apodrece a raiz. Isso. Mas veio tanta areia que prejudica a agricultura. Sim, aquilo que é demais prejudica, né? E aí até a gente está com nossos técnicos no campo também, assim, tentando orientar para uma análise de solo. Primeiro tem que secar, né? Porque qualquer chuvisco que dá, tu não consegue entrar com maquinário naquele bar ou naquela areia, né? Faz 70 dias e ainda não estão conseguindo melhorar, né? Ainda. Você pode ver se esse chuvisqueiro de ontem ou anteontem deu barro na estrada, né? O solo está molhado, né? Então, primeiro, tem que secar. Regiões altas, vamos dizer, o trigo agora já está plantado, tem trigo nascido, né? Então, isso, ok, beleza. Agora, as várzeas têm que ter todo esse trabalho, né? Recompor o solo onde foi embora e melhorar aquele onde é que parou muita terra em cima. Agora, como recompõe o solo, Alexandre? Coloca nova terra lá ou faz daquela terra, mano? Tem que trabalhar aquela terra. Isso não é de um ano para o outro. Porque não tem como carregar, imagina quantas 1.000 toneladas de terra, né? Não, vai ser material orgânico, ser preparado o solo, colocado esterco. Aí as próprias plantas, com o apodrecimento das raízes delas, vão gerando uma nova camada orgânica. Só que isso às vezes, 5, 10 anos, né? Para poder usar essa mesma várzea. Para poder ter a produção que tinha. Adequada. Isso. Porque a parte orgânica, que é a parte do solo mais fértil, ela em muitas várzeas foi levada, né? Certo. Pela água. Né? Alexandre, a questão da produção, nós estamos produzindo hoje bastante. Mas como é a produção vocês têm esse levantamento, imagino que tem, por família. Quantos hectares tem cada família, em média, no Vale do Taquari? E o que eles mais produzem, assim? A última informação que eu tenho, assim, em média 13 hectares no Vale do Taquari. Por família? Por família agrícola, isso. São 38 municípios, cerca de 400 mil pessoas, 350, 400 mil, né? Então, cada área agrícola no interior, 13 hectares. Média. Isso, tem áreas com 50, tem áreas com 5, 6, né? Uma boa média, né? Sim, 13 hectares é uma boa média. Não para produção em escala, mas aí existe diversificação na propriedade. Planta-se um milho, faz silagem, tem um gado de leite, tem um aviário, tem suíno, né? Muitas propriedades, né? E plantam soja depois, para fazer renda, um trigo no inverno, ou faz uma pastagem. Ou seja, usa muito bem toda a área. Tem que usar. Tem que usar para... Senão não se mantém. Senão não mantém. E qual é a média, fazendo todo esse trabalho, trabalhando 365 dias por ano? Porque leite trabalha todos os dias. Todos os dias. Aves trabalha todos os dias. O suíno todos os dias. E na agricultura também, né? Quando tu não está preparando o solo, tu está cuidando da semente para colocar no solo. Sim. A média salarial de quanto? Temos esse número, não? Eu não tenho esse número, não. Nem sei se alguém tem também esse número, né? Talvez por pesquisas exista, mas eu desconheço isso. Vamos pegar a soja de novo. A soja 2021, 22, apesar dela ter 22 ter uma quebra em função da estiagem, mas ela remunerou bem. Nós ouvimos e tivemos soja a R$204 o saca. A R$204? A saca de 60 quilos. E cada, pelo menos 70 sacas por hectare. Então você tem R$14 mil aí por hectare, né? Claro, tem o custo de produção, tem maquinário. Que dá quanto o custo de produção? Quantos por cento de média? Hoje dá em torno aí de, se botar maquinário, muitos arrendam a terra, eles pagam para plantar para alguém para usar a terra, então nós acreditamos aí em torno de R$5 mil por hectare na soja. O milho é um pouquinho a mais se tem arrendamento,
porque ele vai mais fertilizante. Mas né? se tu pagou 5 mil com todos os custos e ganhou 14, É, vale a pena, né? nesse ponto sim. Só que depois que teve essa explosão do dólar, as commodities, né, toda a questão da pandemia ali, aquele Sim. alvoroço que deu ali, o custo a guerra da Rússia e da Ucrânia, o custo de produção ele cresceu muito, ele foi muito além dos 5 mil. Porque o que tem a ver o nosso produtor com a guerra da Rússia e da Ucrânia? Tem a ver, os fertilizantes, né, são as jazidas lá, as maiores estão nesses países, né? Os fertilizantes, as matérias-primas para a produção dos fertilizantes. Os adubos. Os adubos. Vem da Rússia e Ucrânia. Vem da Rússia e da Ucrânia. E aí houve um período que não estava vindo, né? Porque... houve toda uma situação que no mercado chegou, olha, comprem porque vai faltar e não vai ter, os navios precisam transitar no mar Vermelho ali, precisam transitar ali, está em guerra, eles não vão transitar, o custo vai ficar mais alto, e daí o que aconteceu? Inflacionou os fertilizantes. Então, um saco de adubo que era R$80 foi parar em 250, né? Então, você tem de um lado soja 200, mas tu tem um adubo caro, tu não teve ganho ali, né? Foi difícil. Sabe que eu fui entrevistar um agricultor de Estrela e ele produz muita soja em Estrela. Uhum. E aí ele disse que fez toda a produção, colheu todo soja, foi uma super safra, colheu bem no ano passado. Uhum. E aí quando teve essa guerra, né, da Ucrânia, da Rússia e tal, no início do ano, ele pegou o dinheiro que sobrou da safra e comprou quase tudo em adubo, né, fertilizantes. Sim. E aí o galpão dele cheio, eu perguntei, por que tu fez isso? Porque vai faltar. Então já comprei agora, pagou bem mais caro, mas com uma garantia. Mas ele ficou descapitalizado, não tinha dinheiro para outras coisas. Ele usou o dinheiro dele para mobilizar na próxima safra. Então. Ele ficou na dúvida, será que eu vou conseguir comprar depois ou não? Vou garantir minha próxima safra. Sim. Depois eu vejo o que acontece. Sim, era o que vinha, né? Olha, vai faltar. E de fato faltou, não? Não chegou a faltar. Não chegou a faltar. Não chegou a faltar, não. As empresas fizeram estoque, já tinham bastante estoque. Não chegou a faltar fertilizante, só que ele ficou caro. E hoje voltou o preço normal, não? Hoje voltou, mas não ainda o estágio pré-pandemia, né? Antes da pandemia. Tá? Ainda hoje o custo ainda ele é elevado do fertilizante. Alexandre, há quanto tempo tu trabalha com agricultura e com agricultores já fora na tua área lá que tu foi criado no meio da agricultura? Sim. Na Arla eu estou há 28 anos, né? Na Arla. E nessa parte mais dos grãos faz 12 anos agora. Para quem não conhece, né? Talvez não seja a Arla, né? Associação Rural, né? Isso, antiga Associação Rural de Lajeado. De Lajeado, isso aí. 85 anos aqui na região, né? Consolidada. Eu te pergunto isso porque tu vem de um período em que as famílias, numa área média, então aqui na região de 13 hectares, para conseguir produzir, usavam a junta de boi, arado, e tudo era muito braçal. Sim. Com a modernidade veio novas tecnologias, entre elas o trator. E eu queria que tu fizesse um paralelo para nós, o que mudou na vida dos agricultores com a ordenha mecanizada para tirar o leite, né, com a ajuda do trator e outros equipamentos agrícolas, para o agricultor não precisar fazer tanta força. Mudou alguma coisa, não? Mudou bastante. Primeiro já as propriedades mais distantes não tinha nem energia elétrica no começo, né? E aí foi chegando, então isso já ajudou um monte. Verdade, né? Sem dizer energia. Para ter uma ordenha mecanizada, tu tem que ter energia, né? Muito bem, aí ordenha... E quando chegava, só dias veio uma mensagem para nós, quando chegava energia, a casa anterior se ligava o chuveiro, a próxima não tinha energia. Não alcançava, né? Ia muito alta a amperagem e caía a chave. Espera o vizinho tomar banho, depois a gente... Dá sinal na luz quando o outro ligava o chuveiro, Mas sim, isso deu uma guinada muito grande e necessária, né? Principalmente na agricultura, na produção de grãos, máquinas mais modernas. Hoje a gente vê associados nossos que adquiriram drones para fazer pulverização. Já tem na região isso? Já tem empresas que prestam serviço e eu já vi agora associados nossos, conhecidos, que já compraram, agora a pulverização vai ser com drone. Para que tipo de produção? Produção de soja, milho, pulverização. Controla, funciona por GPS, isso, carrega e espalha. Isso. Vai 20 litros no tanque, ele carrega e vai. E funciona, dá certo.
Então, a tecnologia veio ajudar nisso aí. E um outro ponto que a tecnologia ajudou também foi a parte da sucessão nas propriedades. Então, maquinários mais modernos, uma colheitadeira, um trator já com ar-condicionado, já segura o rapaz que talvez queria sair para a cidade. Não, vou permanecer aqui, está melhorando a minha condição, né? Eu vou continuar. E é isso que a gente enxerga, né? Então, teve esse plano de compra de máquinas com juros subsidiados, isso ajudou bastante, né? E a produção é maior, não? Sim, sim. Aí novas tecnologias, aí veio a biotecnologia muito forte, a semente de soja. O que é a biotecnologia? A biotecnologia é a semente geneticamente modificada. Ela tem proteções para determinadas pragas, doenças, enfim, e produz mais, porque o objetivo também é esse, né? De produzir mais por hectare, uma semente mais tecnificada, né? Mas isso não prejudica o ser humano, não? Quando é modificada, não? Olha, tem pesquisas de tudo que é jeito, que sim e que não, eu não vou entrar nesse mérito, mas o que ajuda bastante, sim, é a produção em escala. Produz mais. Produz mais. Menos gasto de combustível, porque se você aplica uma vez só, o resto a semente protege, né? Combustível de trator para ficar aplicando, né? Agora tem o drone, né? Mexer o solo, você imagina o plantio direto, revolucionou a agricultura. O que é o plantio direto? Explica o plantio direto é o plantio que é feito direto na palhada, não é mexida a terra. Ou seja, colher o milho, deixa ele ali. Colher o milho, deixa a terra parada. Na próxima colheita você aplica o defensivo e planta de novo. Em cima. E sem mexer a terra. Sem passar o arado. Imagina na época aí que você falou, né? No início ali era lavrado a trator, puxado rego com boi e aí plantado. Aí dava uma enxurrada que nem essa que deu em maio. Levava tudo embora. Levava muito mais para dentro dos rios. E isso melhorou com plantio direto. Isso firmou o solo. E solos mais produtivos, mais férteis. Eu vi também, estava lendo sobre uma semente, planta semente para vai plantar soja ou milho, né? O milho, acho que os dois têm. E aí diz, eu não quero que não pegue tal fungo, eu não quero que pegue tal inseto, eu não quero que tal praga atinja o meu milho. Tu compra aquela semente, coloca no solo e tu não precisa te preocupar. Só precisa ter água. É isso mesmo? É isso aí. Isso aí mesmo. Isso é geneticamente modificado, mas genético. Que protege. Antes tu plantava, tu não sabia primeiro se ia vingar. E depois que qualquer praga iria, né, terminar com a tua safra. Sim, às vezes nem conseguia nascer, a planta já estava sendo consumida por inseto, ou por outras pragas. Uma praga, né? Agora com essa tecnologia, então a planta vem, né? E tu gasta menos defensivos no meio ambiente, né? Tem toda essa situação por trás, né? Então melhorou. E depende do que é. Tem, por exemplo, plantou milho, o milho está pequenininho. E tem uma vegetação, tá o inso tomando conta, tu passa um veneno, né? Tem outro nome, né? Um defensivo agrícola. Defensivo, para ser mais bonito. É, né? O Roundup, que muitos... Isso, Tu passa, comercial. Mata o inso todo na volta, mas o milho fica inteirinho. O milho fica. Por quê? Porque não é atingido pelo... Ele é geneticamente modificado para não ser atingido por aquela molécula do defensivo. Bom, Alexandre, para a gente entender bem, depois que tu colheu o milho, colheu o trigo, tu colheu a soja, ele precisa ser armazenado no local adequado. Isso. Não pode colocar no galpão da tua casa, né? Como é que funciona isso? Bem, o produtor, hoje a cooperativa presta esse serviço para o associado, né? Ele colhe e pode descarregar lá na nossa cooperativa. Vocês têm silos? Sim, temos. Temos silo ali em Cruzeiro do Sul e lá em Vale Verde e General Câmara. Então, o associado deposita, isso é mais um serviço que a gente presta, ele deposita ali e pode esperar o momento certo, o momento que ele deseja para vender, para comercializar esse grão. E como é? Ele paga depois o percentual na hora da venda ou paga por quilo depositado? Assim, o grão que ele deposita, se ele vende para a cooperativa, não é cobrado. Não é cobrado? Não é cobrado serviço, não. Se ele retira, no caso o milho e o trigo, sim, daí tem as tarifas. Sim. A soja, então, não pode retirar. A soja não pode? Não, depositou, não é uma questão comercial, né? Sim, de mercado. De mercado, isso. Depositou, comercializa com a cooperativa e ponto. Certo. E esse silo tem alguma coisa especial para armazenar ele ou é só um tambo colocando a semente dentro? O grão armazenado ele tem que ser cuidado, principalmente o milho e o trigo, né? Por insetos, né? Caruncho. Sim.
tudo isso ataca, então ele tem que ser cuidado. No inverno não é o problema, o inverno já não tem essa... Vocês usam caldeira, alguma coisa? Não precisa. Usamos secador, sim, secador a lenha, para secar o grão. Ele vem da lavoura, o grão vem da lavoura úmido, com teor de água. Alguns escolhem até, tá chovendo não, mas tá úmido, eles estão colhendo, né? Isso, imagina um clima desse que tá hoje, essa semana. E antes que chova forte, tu vai colher. Isso, daí colhe e tem umidade no grão. Então essa umidade a gente tira ela com vento quente. E este vento quente é produzido por uma fornalha a lenha. E deve ter todo o controle de temperatura. Sim, tudo. Ele é mexido, o milho? Não. Ele fica parado. Ele vai num secador. Ele fica descendo numa coluna e esse ar quente fica passando nele. Então ele entra em cima úmido e sai seco embaixo. E aí volta mesmo? Não, vai pro outro. Vai pro silo daí. Vai ser armazenado. E aí no silo não precisa fazer mais nada. Só jogar ar dentro para resfriar ele. Porque ele tá quente, né? Ele passou no secador e esquentou, né? E tem que cuidar para não queimar demais. Não. Tem que ter controle de temperatura. Tem que ser pode pegar perfeito. Fogo. Sim. Principalmente o trigo, ele é mais sensível. Ele não pode ser usado numa temperatura muito alta, porque daí prejudica para a produção de farinha depois, né? Então, todo um controle técnico. Tem que ter, isso temos o Paulo lá, que é o técnico que coordena essa parte. Por isso não é tão fácil tu ter um silo em casa. Né? Não é simples. Não é simples isso. Não é possível, mas é É possível, mas tem que ter alguém que cuide disso sempre, né? E que conheça. Senão não dá. É. Alexandre, obrigado, viu? Pela participação aqui no meu podcast, tirou muitas dúvidas, né, a respeito da agricultura, como fomos atingidos. E como última pergunta, temos um valor do que nós perdemos a agricultura, não? Já se fez um estudo sobre isso? Olha, é difícil de mensurar. A gente escuta na mídia tanto disso, tanto daquilo, mas é bem difícil de mensurar isso. Hoje eu não teria como te dizer um valor assim, olha, perdemos tantos milhões, mas sei que é bastante. Por causa que você imagina uma propriedade rural de leite, por exemplo, onde as vacas foram embora. Foram levadas embora. Foram levadas. Teve um cruzeiro, mais de 30 vacas de uma propriedade. Isso. Cada vaca custa quanto? Uma vaca boa aí de 3 a 5 mil reais cada uma, né? Só que para o produtor de leite é o que ele sabe fazer, né? Para ele conseguir ter um plantel de vacas de novo, isso não é de hoje para amanhã. Ele vai ter que ter o terneirinho, vai criar a novilha, vai inseminar, e até que ela vem de cria são 2 anos. Daí ela começa a produzir para poder de novo pagar o investimento. Por isso fala da genética, né? Sim. Então não é simples. A lavoura também não, claro, você vai arrumar o solo, vai levar tempo, infelizmente, que aconteceu, né? Mas no ano seguinte tu vai plantar. A vaca que foi perdida, ela não é de uma hora para outra, ela leva 2 anos para começar a produzir, né? 2 anos. 2 anos. É tempo. E aí tem o trato, tem... O que eu posso dizer? O Vale aqui é forte, as pessoas são resilientes todas, né? Somos o Vale das cooperativas, então eu acho que tá aí, todo mundo se ajuda naquilo que pode. A gente viu muita solidariedade aí, e essa solidariedade eu penso que ela tem que continuar, porque ela não, né? Não pode parar. E o que a Arla assim, vai fazer ou está fazendo, já acompanhando essas lavouras que foram lavadas pela enxurrada ou aquelas que foram depositadas com análise de solo, tentar indicar um melhor fertilizante para o produtor conseguir colher o máximo possível com aquilo que ele tem. Obrigado, Alexandre. Tá bom. O podcast é para a disposição de vocês, à disposição da Arla. Tá bom, muito obrigado. Este é o Alexandre Schneider, representando a Arla, falando a respeito das nossas perdas, né, na agricultura aqui no Vale do Taquari depois da enchente. Compartilhe esse vídeo, né, dê o joinha para que a gente possa continuar trazendo mais pessoas, né, que conheçam a nossa região. Até semana que vem, né, com mais um entrevistado.